nós andamos sempre nos 60. E estes 60 vão todos para salários e prestações sociais. Como é que essa gente quer que se dê volta a isto? Bom, Dr. Medina Carreira, Dr. Vitor Bento, temos que avançar. Ora bem... O senhor está muito apressado, felizmente. Não, temos que avançar porque faltam 20 minutos. A sua ida à China foi polvorosa. Acha? Acho que sim, você está mais apressada desde que foi à China. Mais apressado. O programa tem um tempo para acabar. Para começar e para acabar. Eu sei, e nós ainda temos aqui muitos... Muita coisa. Ainda temos aqui muitos temas. Paulo Portas classificou... o fim da Troika, a saída da Troika, o dia 17, como o 1º de dezembro. A questão, enfim, está em saber como é que o Dr. Vitor Bento vê as nossas relações daqui em diante com os nossos credores, porque deixamos de estar sob resgate, mas as instituições internacionais vão continuar a fiscalizar as contas públicas. E vamos ter cá pessoas a olhar para os números pelo menos de 6 em 6 meses, não é verdade? Não, é claro. É claro, vamos mesmo quem não está, digamos, sob resgate e não tem a dívida que nós temos, hoje em dia tem que se conformar com um conjunto de procedimentos a nível europeu que restringe de alguma forma a sua liberdade plena. Aliás, a liberdade plena hoje em dia de quem vive integrado no mundo globalizado é relativamente limitada. Digamos, a própria definição de soberania é hoje muito diferente daquela que era no século XIX, quer dizer, onde quando havia qualquer diferença iam as caminhoneiras para a frente e resolvia-se o problema, digamos, à bastonada. Isso hoje é mais difícil. Aliás, hoje, como dizia sabe, o Robert Cooper, que é um politólogo inglês e que foi conselheiro dos governos ingleses, tem num dos livros dele, que é The Breaking of the Nations, diz ele que hoje em dia, no Estado pós-moderno, a ideia de soberania é um lugar à mesa. E, portanto, nós temos mais soberania se conseguirmos ter um lugar à mesa, se esse lugar for um lugar importante, do ficarmos sozinhos, fechados sobre nós próprios, onde o nosso espaço de possibilidades é muito mais restringido. Portanto, isto, no fundo, de alguma forma, para definir a limitação de soberania com que todos vivemos hoje em dia. Além disso, quem vive endividado e, no fundo, vive do favor dos credores, tem que ter um pouco mais, enfim, tem mais obrigações e tem, de alguma forma, o seu campo de liberdade de manobra mais restringido, como é o nosso caso. Mas se cumprir as suas obrigações, e tendo em conta que cumprir as obrigações é, em primeiro lugar, no seu próprio interesse, eu julgo que essa é a forma mais eficaz de se libertar dos constrangimentos. Eu preferi chamar constrangimentos a tutelas, porque a conversa de tutelas e de protetorados eu acho que é uma conversa muito perigosa e julgo que devíamos ter algum cuidado com o seu uso. Mas que exigências serão viáveis daqui para a frente? Enfim, temos o tratado orçamental, não é? Exatamente. Mas mesmo sem tratado, mas mesmo sem tratado orçamental, que isso é outra coisa, quer dizer, que eu vejo, digamos, políticos continuarem a prometer aquilo que não têm para prometer. Mesmo que não haja tratado orçamental, vão dar o quê? Com que dinheiro? Quem é que lhes vai dar esse dinheiro? Ou pensa que vamos entrar outra vez no novo maná, que os mercados vão fornecer todo o dinheiro indiscriminadamente, sem quaisquer condições. Isso não vai haver. Isso acabou. E, portanto, daqui para a frente, nós temos que viver com os recursos que conseguimos criar e com aqueles que nos queiram emprestar. Mas só nos vão emprestar se nós fizermos prova de merecer a confiança de que temos capacidade para pagar. Portanto, com tratado orçamental ou sem tratado orçamental, o caminho que temos daqui para a frente não vai poder repetir aquilo que foi a vida dos últimos 40 anos. Isso não vai ser possível, pura e simplesmente. E era desejável que os políticos percebessem isso para não andarem a criar, mais uma vez, falsas expectativas no eleitorado, porque depois têm como contrapartida que os votos lhes vão fugir não apenas de si próprios, mas dentro da capacidade de governação razoável do país, que é o risco que podem correr, como se viu nestas eleições europeias e naquilo que tivemos a discutir aqui no início. O Dr. Vitor Bento considera que quando alguns políticos, nomeadamente ligados ao governo, à coligação, falam na possibilidade de haver uma descida de impostos de IRS em 2015, estamos perante uma falsa promessa, um ato demagógico, palavras levadas ao vento? Eu aí, enfim, teria algum cuidado. Eu não vi fazer a promessa. Eu vi expressar vi expressar uma vontade, sim. E, de alguma forma, alimentar uma expectativa. Eu não estou a ver, e mais uma vez, sobretudo depois desta decisão do Tribunal Constitucional, eu não estou a ver onde é que o Governo vai conseguir arranjar recursos para baixar os impostos se não pode cortar na despesa. Porque a almofada que existe de 900 milhões de euros à partida
Sim, quer dizer, vai agora com estes E essas chumos, não é? almofadas transitórias eu não contaria demasiado com elas, porque há sempre eventualidades que podem surgir de um momento para o outro. Portanto, não... E digamos, se é baixar apenas para fazer, digamos, uma flor para as eleições e depois a seguir terem que se aumentar os impostos novamente, aliás, recordemos o que o governo anterior fez em 2009 ou 2008, baixou o IVA, baixou e depois baixou o IVA aumentou. 1% e, entretanto, ele já aumentou 4 ou 5% desde então. Portanto, eu gostaria muito de baixar os seus impostos, porque eu acho que aquilo que eu estou a pagar de impostos, deveria ser inadmissível numa sociedade razoavelmente funcional. Mas conheço que é complicado manter uma promessa dessas. Nós estamos num impasse político, porque os que têm a mão na massa, passa a expressão, os que estão no governo sabem que estão limitadíssimos e se quiserem ilimitar-se não vão longe. Aqueles que amanhã virão para o governo têm os mesmos limites, porque se a economia não produzir dinheiro, não é com empréstimos que a gente vai viver. Além do mais, isto da almofada é uma fantasia, porque no ano 2015 já não há este bónus de 6 meses. Quer dizer, a partir de 1 de janeiro de 2015, os valores que os funcionários passam a receber agora no segundo semestre vêm ao de cima. Porque é o seguinte, as despesas com o pessoal vão outra vez a subir. Sim. Como é evidente. Porque é o seguinte, não vale a pena perder tempo com as almofadas. Isso é por causa das almofadas e de outras coisas que tais nós... Então qual acha que vai ser a alternativa de governo? De que governo para perante o chumbo do Tribunal Constitucional? Não faço ideia nenhuma, eu não faço ideia nenhuma. As reações de Passos Coelho e Paulo Portas deram a entender que poderia vir aí mais alguma... Eu não faço ideia qual é a posição que eles vão tomar. Agora, não vale a pena nós nem prestarmos atenção aos partidos que, não estando no governo, dizem que vão fazer essas coisas, nem a esses outros pequenos partidos que vêm a resolver não pagando a dívida, pedindo dinheiro aos alemães, quer dizer, tudo isso está bloqueado. A Europa, melhor, o Portugal tem de se convencer que caiu numa situação e tem uma economia que não permite brincadeiras. E isso é uma coisa que, quanto mais depressa entrar na cabeça dos políticos, melhor. Senão andamos a perder tempo, ano após ano. E estes 3 anos foram, entre aspas, mal aproveitados, porque, de acordo com digamos, o guião inicial, nós deveríamos chegar ao fim de 3 anos com uma situação orçamental muitíssimo mais apertada. E não chegámos. Porque eles foram sempre concedendo mais déficit, mais déficit, mais déficit. Por outro lado, a dívida... Mas chegou-se rapidamente à conclusão que isso não iria ser possível. E como sabe, eu nem concordo que tivessem sido 3 anos. Claro. Acho que deviam ser um prazo muito mais alargado. De modo que nós estamos, digamos, do ponto de vista de apreensão, eu pessoalmente, muito abalado. Não vejo nem gente, nem vejo ideias, nem vejo tribunais constitucionais, não vejo nada. Aqui as pessoas não olham para a realidade. A realidade é, nós temos que produzir para gastar aquilo que queremos gastar. Se não produzimos, como não nos emprestam, não vamos longe. Seja-se da esquerda, da meia-esquerda, só aqueles partidos que nunca pensarão em entrar na governação. Esses podem prometer o que quiserem, como está bem. Dr. Vítor Bento, o senhor considera que estes 3 anos foram mal geridos pela coligação relativamente às doses de austeridade que foram aplicadas porque criaram uma espiral recessiva, porque aumentaram o desemprego e porque não criaram, pelo menos até este momento, bases sustentáveis para um crescimento económico? Há agora previsões de 1,2% ou 1,4%, mas até agora, enfim, tivemos estes 3 anos em recessão, não é? Sim. Em primeiro lugar, digamos, é complicado fazer um juízo sobre o que deveria ter sido feito com a informação que hoje se tem, quando as decisões tiveram que ser tomadas com a informação que existia na altura. Claro. Se nós compararmos com outras situações semelhantes à nossa, vimos que o resultado não é diferente do nosso. Pelo contrário, houve casos onde o resultado foi muito pior do que o nosso. Portanto, comparando com esses casos, que são casos... Está a falar da Grécia. Da Grécia, a Irlanda, a Espanha, sim, todos. Portanto, a queda que a economia teve em Portugal foi da ordem de grandeza, tirando a Grécia, que é o caso mais extremo, mas é da ordem de grandeza dos outros países que atravessaram um problema semelhante. Foi acumulado desde 2008, portanto, incluindo a recessão de 2009, foi cerca de 7%.
E isso foi mais ou menos o que aconteceu, foi o que nós tivemos. A Grécia foi 20 e tal %. Exatamente. A Irlanda, a Espanha andaram mais ou menos também pelos mesmos valores. Portanto, comparando dessa forma, as coisas foram o que foram. A envolvente externa também foi muito mais adversa do que aquilo que tinha sido esperado no início. No início esperava-se que a economia europeia tivesse crescido mais rapidamente e, basicamente, durante este período todo, a economia europeia teve uma recessão, em geral. Portanto, teve uma queda. Atendendo a que é o nosso principal mercado de exportação, isso não podia deixar de ter um efeito muito desfavorável. Isto é, não permitiu funcionar como compensação para a queda da procura interna. Isto não foi possível contar com um crescimento da procura externa que compensasse a queda da procura interna e, portanto, funcionou como um fator de agravamento aquilo que deveria ter sido um fator de alívio. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que é difícil. E agora como é que se põe o país a crescer? Seria muito popular dizer foi errado, deviam ter feito isto, deviam ter feito aquilo, mas isso é, no fundo, isso é como discutir futebol à segunda-feira. Eu gostava de ouvir, porque nós nunca falámos sobre isso, a questão da espiral recessiva. Qual é o fundamento técnico para pensar como uns pensam ou para pensar como os outros pensam? É um dos casos onde os dois têm razão parcial, porque os dois olham apenas para um lado do problema. A minha explicação é que houve, de facto, espiral recessiva. Existe sempre espiral nestes casos, só que essa espiral é convergente e não divergente. Eu tentarei explicar. Isto é, há uma espiral recessiva na medida em que a austeridade gera recessão, a recessão torna menos eficaz a austeridade, requerendo mais austeridade e, portanto, cria-se aqui, de facto, uma espiral. O problema é saber se este movimento é um movimento divergente e, portanto, se cada volta que dá se amplia o efeito ou se é convergente, em cada volta que dá o efeito vai diminuindo. E qual é a sua leitura? A leitura, que, como é óbvio, pelo resultado... Divergente? Foi convergente, isto é, terminou de tal forma que a economia já está a crescer. Portanto, estou a compreender. Normalmente, o que acontece é que há um instrumento que nós não temos por força de partilharmos da mesma moeda, que é a desvalorização, que permite dar um choque à economia, um choque externo à economia, porque ao desvalorizar aumenta o potencial exportador muito rapidamente e muito significativamente. E isso é como se quiser, é um travão, é um pau espetado na engrenagem da espiral. Sim. E ela sente-se menos. Como não tivemos esse instrumento, a espiral demorou mais algum tempo a produzir o seu efeito, mas é um facto que terminou, como os dados mostram, e portanto foi uma espiral que convergiu para um ponto, mas não deixou de levar 2 ou 3 anos. E, portanto... Ficou esclarecido, Dr. Medina? Fiquei esclarecido, não tinha nunca pensado, não tenho dados técnicos para pensar como o Vítor Bento pensa. E em relação ao crescimento económico? Eu, num balanço muito rápido sobre, digamos, a ação do Governo, o que censuro mais foi ter-se feito muito pouco para o arranque da economia. Ou seja, não podemos estar a praticar uma política de grande austeridade nos vários setores em que isso é possível, mas realizar reformas que de facto permitissem uma certa atratividade do investimento estrangeiro. E aí é que eu acho que não se fez aquilo que se podia e que se devia fazer. O sistema fiscal precisava de um primeiro arranjo que permitisse estabilizá-lo. O sistema dos licenciamentos, andamos há um ano e meio ou 2 anos, ainda ontem eu ouvi uma notícia qualquer de uma pessoa que estava aí há 3 anos à espera de uma licença e foi-se embora. Bom, isto não tem nenhuma justificação. Mas as exportações aumentaram. Pois dito, mas então eu estou a falar não é de exportações, é de importação de capitais para investir cá. Não é para comprar EDP, é para criar postos de trabalho. Aí é que eu acho que foi a grande falha do Governo. Acho que aí o Governo arrastou muitos pés. Não há justificação nenhuma de fundo daquelas dificuldades que não são ultrapassáveis em matéria de austeridade que tivesse impedido isso. Essas 4 ou 5 coisas. E esse acho que é a grande falha e é uma falha grave. É uma falha muito grave porque nós vamos ter que passar mais uns anos até conseguirmos atrair capitais e investimentos estrangeiros. Doutor, mas eu aí entraria com um qualificativo que eu jogo, mais uma vez, que nós temos sempre que olhar para as circunstâncias em que as coisas funcionaram. E na gestão, muitas vezes, um grande conflito que os gestores têm que dirimir é entre o que é urgente e o que é importante. O que é importante, de facto, como o seu próprio nome indica, é aquilo que deveria valer a pena investir recursos, mas às vezes há coisas urgentes que se impõem e que tomam o caminho. E nós, de alguma forma, tivemos isso. Convém lembrar que nós, em 2011, estivemos à beira da bancarrota. Em 2011 e 2012, o euro esteve à beira da desintegração. Aliás, ainda não há muito tempo, há provavelmente menos de um ano,
que quase toda a comunidade académica americana e muito europeia apostava na desintegração do euro. E que, portanto, nessas circunstâncias, houve que atalhar muito, evitar que esse efeito se verificasse. E isso levou a tomar as tais medidas transitórias, os cortes cegos e muitas coisas que, vistas hoje, nós consideramos que foram um erro, mas que, se atendermos às circunstâncias em que foram tomadas, provavelmente foi aquilo que foi possível face à urgência do momento. Não obstante, eu acho de facto que depois também se demorou mais tempo em não ter olhado mais para o lado estrutural da economia e, nomeadamente... Em que termos?